Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu queria fazer um vídeo com amor, com respeito, mas trazendo resposta a alguns vídeos, alguns questionamentos que eu vi de alguns irmãos católicos. Primeiro, existe uma grande diferença que o ponto central, talvez, entre o protestantismo e o catolicismo é que para o protestantismo é só a escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus e nos direciona e nos ensina. Já para os católicos você tem outras formas, como por exemplo a tradição da igreja. Para nós, a tradição é sim muito importante. Nós olhamos para trás, nós olhamos para a tradição, nós aprendemos com a tradição, nós ouvimos a tradição. Porém, nós queremos que a tradição está submetida à palavra de Deus. Ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Já para os católicos, como tem um grande vídeo de um padre, né, muito conhecido aqui no Brasil falando, para eles a Bíblia está submetida à igreja porque ela nasce da igreja. E qual é o problema, ao nosso ver aí? É porque para nós protestantes, ou pelo menos para o protestantismo verdadeiro, a Bíblia ela é o único instrumento de Deus que não erra. A Bíblia ela é perfeita, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus direcionada para nós. Nós podemos até fazer um vídeo sobre a inerrância, sobre a palavra de Deus futuramente. Mas a questão é que para nós a Bíblia é o nosso manual de fé e ensino. E apesar de que a tradição tem sim a sua importância, a tradição tem que passar por esse crivo, porque a tradição erra, a Bíblia não. Aí você pode dizer, mas a Bíblia foi criada também a partir de tradição, pelos apóstolos que estavam lá, pelos servos de Deus que estavam lá, próximos àquela situação, que viveram com Jesus. Aquilo que vinha do Antigo Testamento, passou pelo crivo de Cristo e dos seus apóstolos, aqueles que aprenderam com Jesus. Então o Espírito Santo conduziu tudo isso para formar o cânon bíblico. A partir da tradição, a partir de que esse cânon estava formado, agora nós temos que passar por esse crivo. E por quê? Como eu falei, a tradição é feita por homens e esses homens erram. Por exemplo, um desses papas passados aí assumiu e pediu perdão pela quantidade gigantesca que a Igreja Católica matou nas Inquisições, por exemplo. Então, não foi um erro à parte. A Igreja sistematizou a perseguição e a morte e assassinato. Então, isso foi um erro dessas pessoas que fazem essas tradições. E você pode dizer, mas o protestantismo também cometeu erros. E eu concordo, e eu não estou passando pano. Apesar de que não tem nem como colocar em equivalência uma coisa com a outra em termos de quantidade, mas sim, houve equívocos. Mas qual é a nossa postura, o protestantismo? Nós pegamos, nós olhamos para a história e nós dizemos, aqui foi errado, porque aqui não passa pelo crivo das escrituras. As escrituras é o nosso crivo. E aqui eu não estou colocando em grau de equivalência. A Bíblia é mais importante do que a igreja é mais importante do que a Bíblia. Mas a Bíblia é o instrumento, é a voz de Deus para a igreja. E a partir daí nós passamos por esse crivo, a Bíblia nos direciona e não o contrário. Então note, houve equívocos, reconhecido pelo próprio Papa. Por exemplo, tem doutrinas que nós vemos dentro do catolicismo que nasce a partir dessa ideia de tradição que entra em contradição com a própria escritura, como a própria ideia de purgatório. O purgatório entra em contradição com a palavra de Deus. O purgatório é esse estado que nós podemos chamar aqui de intermediário, onde você tem que pagar indulgência, você tem que fazer coisas para que essas pessoas saiam, né, de lugar ruim, na verdade, as pessoas estão para o inferno, então você vai fazendo para que ela possa ir gradativamente, assim, saindo de um lugar ruim para ir para um lugar bom. Isso entra em contradição com a própria palavra de Deus, em Efésios 2, em tantas outras. Se você ler as cartas de Paulo, no geral, você vai perceber uma forte contradição, que a Efésios 2, por exemplo, a salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, para que a gente não se glorie, é dom de Deus, vem do Senhor. Tiago, por exemplo, o Tiago fala sim sobre obras, né? Porém, se nós colocarmos aqui o que Tiago disse e o que Paulo disse, nós temos aqui um encaixe perfeito. Tiago fala de uma obra, Paulo fala de uma salvação pela graça. Então, a partir do momento que nós somos salvos pela graça, nós damos como frutos obras, né? Essas obras que nós geramos são porque nós fomos salvos e não para ser salvos. Então, a partir dessa ideia, dessa concepção de purgatório que não tem nas escrituras, que é uma concepção posterior do Concílio de Trento, se não me falha a memória, nasce uma doutrina colocada por homens e que os católicos, pelo menos alguns que eu já conversei, que eu já li, que eu já vi, reconhecem que de fato isso vem da tradição e não da Bíblia. Essa tradição entra em contraste fortemente com aquilo que as escrituras dizem.
E é algo tão forte, porque para nós protestantes, a graça de Deus e a salvação pela graça é algo muito forte. Por isso que eu volto a dizer, alguns protestantes até também ferem a graça de Deus, ferem essa salvação pela graça, mas esses que se dizem ser são apontados, são criticados pelos protestantes que realmente creem na sola Escritura. Então nós não normatizamos isso, nós criticamos, nós apontamos, nós denunciamos, porque isso afronta a palavra de Deus. O purgatório ele foi criado em 1563 anos depois de Cristo, no Concílio de Trento. O purgatório é a imaginação da mente humana, criação da mente humana. O Papa, no concílio, ele criou o purgatório porque não tem fundamento bíblico e não tem espiritualidade. Porque a Bíblia diz, depois que morre, sai o juízo final. Não tem reza, não tem oração, não tem vela que vai dar jeito depois da morte. A salvação é enquanto vida. E o purgatório foi criado mais pela questão financeira. Porque você tem que pagar a missa de cor presente, de 7º dia, de um mês, de um ano, para a alma sair do purgatório. Então, não tem espiritualidade, né? Nós vamos para aquela parte que Martim Lutero fala da venda de indulgência para a construção da Basílica de Pedro em Roma. Os empresários, mesmo que fossem corruptos, dessa quantia de dinheiro, recebiam uma carta do Papa que um pedacinho do céu estava garantido para ele. Mas você vai lá em Provérbio 28:3, ele rebate isso aí. Diz, aquele que confessa e deixa o pecado, esse tem a salvação, tem a misericórdia de Deus. Então, o purgatório é uma criação da Igreja Católica, ele não existe, porque depois que morre não tem nada que dê mais jeito, né, a salvação. Então é isso, o purgatório é a imaginação da mente humana, criação em concílio, né, pelo Papa, né, e no Concílio de Trento foi oficializado o purgatório. E hoje nós, pela Bíblia, nós justificamos, explicamos que a não existência do purgatório. Então aqui nós estamos vendo, mais uma vez, essa tradição indo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque os homens erram, a palavra não. Felipe, mas isso não é contradição? Você está falando isso, mas ao mesmo tempo você está criticando os posteriores? Mas aqui nós estamos diante de um livro que passa pelo crivo do próprio Cristo e dos próprios apóstolos que tiveram com Jesus e aprenderam com Cristo. O Antigo Testamento passa por Jesus. Jesus é esse filtro. Jesus é o nosso ponto. Jesus é o nosso Salvador. Você percebe? Existe erro na tradição e não na Bíblia, e não nas Escrituras. Então quer dizer que porque a Bíblia também foi feita a partir de tradições, é a mesma coisa de crer na tradição da igreja que ela tem o mesmo peso? Não, não tem o mesmo peso, não é a mesma coisa. A tradição não tem o mesmo peso de ensino normativo como a Bíblia a tem, porque a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, e os homens, a tradição é feita por homens, e eles podem sim cometer erros, como eu já mostrei aqui, que cometem e cometeram. Outro ponto que sempre é apontado, né, colocado como crítica, é que Lutero criou uma religião. Jesus fundou uma igreja e Lutero fundou outra. Então a sua igreja é fundada por homens. A realidade é que, em primeiro lugar, Cristo não fundou uma igreja. Cristo não fundou a igreja católica. Na verdade, Cristo não fundou a igreja evangélica. Cristo veio trazer os seus ensinos. A igreja são os seguidores de Jesus, os verdadeiros seguidores de Cristo, não uma instituição propriamente dita. Jesus nunca falou que veio criar uma igreja apostólica romana, né? Jesus veio salvar o seu povo, comprá-los para si. Agora, dizer que começou em Lutero, que Lutero tinha ali ideias ruins e aí fez essa ruptura. Em primeiro lugar, que é desconhecer a própria história, porque se a gente for olhar, na verdade não começa com Lutero. Por isso que existem até alguns pontos, alguns nomes em comum entre protestantismo e catolicismo. Por exemplo, se a gente pegar aqui Santo Agostinho, tanto católicos como protestantes olham para eles, olha, um homem de Deus que teve uma grande contribuição, porque o que nós cremos é que houve uma corrupção por parte da igreja. A igreja católica foi se corrompendo, a igreja foi se corrompendo, a igreja foi se aceitando mais essas tradições errôneas e contrariando a própria palavra de Deus. E não foi Lutero que se levanta simplesmente faz essa divisão, essa ruptura. Nós temos grandes nomes anteriormente, pessoas que vieram bem antes de Lutero, que já havia fazendo esses apontamentos. John Hus, nós temos John Wycliffe e tantos outros que fizeram apontamentos e disseram: vocês estão se distanciando, vocês estão afrontando a palavra de Deus, vocês estão apontando, ferindo o caráter de Cristo, se convertam, retornem.
Mas sabe o que aconteceram com eles? Eles foram queimados, eles foram mortos. E como eu falei, o Papa reconheceu essas mortes e pediu perdão. Então, eles foram mortos porque fizeram apontamentos. E sabe, eu vi um vídeo também recente dizendo assim, mas o que Lutero fez não foi... A crítica que Lutero fez, né, essas corrupções que estava tendo ali para a construção da Basílica, essa construção não era apoiada pela igreja, essa corrupção não era apoiada pela igreja. Bom, o Papa Francisco discorda, sabe por quê? Porque ele deu uma declaração dizendo que o que Lutero trouxe foi cura para as corrupções da igreja. Ele reconheceu isso, olha só que legal. Ele reconheceu que houve uma corrupção, não uma corrupção à parte da igreja, uma corrupção à parte da própria igreja, porque basta uma análise histórica para ver que era necessário o apoio da igreja para que aquilo acontecesse, do grande clérigo, da grande liderança que estava à frente, vendendo indulgências, fazendo uma forte corrupção para arrecadar dinheiro. Felipe, isso acontece no meio evangélico ainda hoje. Sim, e nós, os protestantes, que cremos na sola escritura, nós apontamos isso, nós fazemos apontamento crítico dizendo isso não é o evangelho, isso é anátema, não importa de onde vem. Então isso não tem como você querer fazer esses apontamentos de tentar fazer uma equiparação. Nós estamos falando em um período em que a corrupção e o desmando estavam instituídos dentro da própria igreja. E foi a partir daí que se levanta Lutero, olhando para aquilo ali e dizendo: está errado, nós precisamos levantar aquilo. É só a escritura, é só a palavra de Deus, é pela fé. Lutero lê que é pela fé e ele diz: olha, se a palavra de Deus diz que é pela fé, vocês estão dizendo que é pelas obras, é pelas vendas de indulgências. E Lutero não era um cara inerrante. Na verdade, Lutero não era o cara que não cometia nenhum erro, né? É isso que significa. Lutero cometia erros, mas foi um homem usado sim por Deus aqui para tentar fazer esses apontamentos, um homem que percebeu e fez esses apontamentos. E como eu falei, não foi o único. Antes dele nós temos inúmeros. Eu posso deixar um link aqui, você pode fazer pesquisas, a quantidade de pessoas que tentaram se levantar e que todos foram mortos de forma tão bruta, queimados, filipendiados, enfim, de forma tão bruta e horrorosa, simplesmente porque disseram: é somente a graça de Jesus, é somente a palavra de Deus. Então o que houve com a igreja foi uma corrupção sistemática. Por isso que houve o protestantismo, para que houvesse esse chacoalhar e dizer: retornem às escrituras, retornem à palavra de Deus, coisa que infelizmente ao correr dos anos nós percebemos que não aconteceu. A igreja a igreja católica, né, por exemplo, ela constituiu-se a partir de uma igreja que se desvia dos princípios de Deus, e é por isso que então nasce o protestantismo. Igrejas evangélicas tem muito, mas a igreja católica só tem um só. Isso nasce a partir também de uma perspectiva de que essa ideia de democracia nasce no berço evangélico, que é o protestantismo, né, que cria essa própria ideia de democracia que foi abraçada por tantas sociedades, né, e que é um valor muito importante para nós hoje. O protestantismo que pegou uma palavra que até então estava ali no máximo em latim, lida pelo clérigo, e disse: vocês agora precisam ter acesso, vocês vão ler essa palavra, vocês vão ter acesso a essa palavra. E a partir daí nós temos traduções da Bíblia, nós temos a Bíblia sendo popularizada para o povo. A própria ideia de imprensa, o próprio primeiro instrumento de imprensa, de imprimir, foi usado pelo protestantismo para poder fazer com que as pessoas tivessem acesso a esse contraponto, à verdade das escrituras. Então, a partir disso que todo mundo tem acesso, nós temos muitas pessoas que podem ter discordâncias diferentes. Apesar de que nós cremos que sim, que a palavra de Deus é única, mas essa é uma consequência desse acesso e dessa popularização da palavra de Deus. Agora, presta atenção, você querer criticar o protestantismo, por isso é um pouco de equívoco. E por algumas coisas. Primeiro, nós não cremos que existem várias igrejas, nós cremos que existem uma igreja. E essa igreja é a igreja de Jesus. E ela é composta de pessoas de várias denominações diferentes. As denominações não significam várias igrejas. Igreja só significa uma. Agora, existem umas que nós cremos que sejam anátemas, porque não seguem o evangelho. Como a própria história do catolicismo aponta que também não faziam, né? De que não criam que era somente a salvação pela graça, que colocavam ali as indulgências, as vendas de indulgências, as obras humanas como sendo um caminho possível para a salvação. Nós fazemos apontamentos para esses movimentos e dizemos: isso não é evangelho, isso não é palavra.
E outros que têm sim algumas diferenças, algumas divergências, nós respeitamos e dizemos, é nosso irmão em Cristo. Pensamos diferentes em algumas coisas, mas isso não é central para a fé. Agora, tentar criticar os evangélicos por isso é um pouco equivocado também. Por quê? Porque apesar da figura centralizadora do Papa, o próprio catolicismo existem várias divergências entre si. O próprio Papa aí fez umas últimas declarações aí que foi criticado por próprios arcebispos, por próprios católicos. Você percebe, por exemplo, alguns católicos que acham que a teologia da missão integral, por exemplo, da teoria da libertação, né? Que é um caminho possível, que é uma ideia possível, que é o correto a se fazer. Já tem outros católicos que acham que isso é coisa de marxista e existe uma forte discussão aí, bem acalorada por sinal, em relação a isso, dentro dos que se dizem ser católicos, dentre clérigos também. Você tem, por exemplo, movimentos que são carismáticos dentro da Igreja Católica que acreditam nos chamados dons de línguas, né? E já existem outros católicos que falam, não, isso aí não existe, isso aí não é bíblico, isso aí são coisas humanas, não são divinos, não é uma manifestação divina. Então você tem diferentes opiniões apesar da figura centralizadora do Papa. Então dizer, porque nós temos diferentes opiniões e isso é um demérito para nós, vocês teriam que aceitar esse demérito para si. Não se esqueçam de seguir o canal, de se inscrever, e é um prazer estar aqui sempre com vocês compartilhando um pouco mais de conteúdo.